Pessoal, são gênios que fazem o mundo avançar, seja na área da medicina ou da engenharia. Isso é um fato. E ó, as coisas no UCM, pessoal, não são muito diferentes não. Quando o assunto é a criação e o desenvolvimento de invenções que são basicamente super poderosas, a gente com certeza pensa logo no Tony Stark, o nosso querido Homem de Ferro. E o Tony, pessoal, não parou apenas na armadura super tecnológica dele. O herói continuou com as suas invenções que muitas vezes deram certas e outras nem tanto, vamos dizer assim. Então se prepara porque nesse vídeo de hoje a gente vai conferir as maiores invenções que o Tony Stark já criou. Já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal. E ó, vamos fazer o seguinte, todo mundo que comentar a palavra armadura, eu vou deixar um coraçãozinho pra você, demorou? Mas e aí, já fez isso? Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Qualquer pessoa que tá apenas com 10% de bateria no celular e tenta fazer com que essa bateria dure o dia todo, sabe muito bem que a energia é algo muito importante. E pro Tony Stark dos quadrinhos, pouca bateria parece ser até mesmo algo comum. Só que o bilionário playboy filantropo Tony Stark, dentro do UCM, fez o nome dele estudando uma energia gerada por um reator, conhecido como o reator Ark. O pai do Tony criou esse reator Ark e vamos dizer que isso acabou facilitando muito a vida dos Starks e também do próprio Tony. Afinal, o Tony acabou conseguindo criar uma versão miniatura desse reator Ark, fazendo com que desse jeito os estilhaços que estavam entrando no seu peito parassem de tentar matá-lo. E quando dois gênios acabaram ficando presos dentro de uma caverna, a solução deles foi criar algo que desse a energia suficiente para algo grande por 15 minutos. Mas ao que parece, o Tony conseguiu fazer com que isso durasse muito mais tempo do que isso, né? Um total de 9 filmes. Ah, não é que funcionou? Deu certo. Cara, isso é loucura. Pois é, pessoal, com certeza o reator Ark que tá no peito da armadura Homem de Ferro é sim uma das grandes invenções do Tony. Ó, não precisa ser nenhum gênio para descobrir que uma armadura em volta de você é um belo de um jeito de proteger a si mesmo. Fazer o traje ser poderoso é uma coisa muito importante, mas com certeza pro Tony, o que era mais importante ainda era tornar eles diferentes um do outro. Ao invés de ter uma mochila jato, como a gente imaginaria que tivesse, né, se fosse existir uma armadura do Homem de Ferro na vida real, o que o Tony preferiu fazer foi colocar propulsores em suas mãos, nos pés e também no peito da armadura. Isso faz com que a sua armadura seja capaz de emitir uma poderosa explosão ou rajada de energia. Pro Tony Stark dos quadrinhos, a tecnologia dos seus propulsores foi que acabou de uma vez com todas pela dependência dele com baterias e recarregamento. Essa tecnologia funciona usando como foco principal as partículas MON, ou partículas bem densas e carregadas, tipo os elétrons. E então, usando ímãs como lentes eletromagnéticas. E o que tudo isso quer dizer? Cara, eu de verdade não faço ideia, afinal eu não sou o Tony Stark, mas isso é muito importante pra ele. Eu nem sei do que vocês estão falando, na boa. Inteligência artificial tem sido o objetivo da inteligência computacional mesmo antes da própria inteligência computacional. Tentativa de fazer com que as pessoas pensassem que existe uma máquina com a capacidade de pensar existe desde 1770, quando um cara chamado Von Keppelin apresentou uma máquina capaz de jogar xadrez, que na verdade era só uma pessoa dentro da máquina. Mas hoje em dia, pessoal, jogar xadrez é a coisa mais fácil que uma inteligência artificial é capaz de fazer. Mas a verdade é que a gente não consegue manter uma comunicação de verdade com eles. Só que é claro, pessoal, que tudo isso apenas acontece aqui, né, no mundo real. No mundo lá do Stark, ele criou várias inteligências artificiais complexas. O programa Jarvis não era apenas um assistente virtual do Tony, mas também base para os androides autoconscientes, que no caso era o Ultron e também o Visão. Quando Jarvis se tornou uma espécie de pessoa real, ele acabou assumindo a forma do Visão. Sendo assim, o Tony acabou criando uma outra inteligência artificial, que nesse caso era a Sexta-feira. E a Sexta-feira existe pelo mesmo propósito que o Jarvis existia, né, para cuidar das coisas do Tony e tudo mais. A gente não pode esquecer também da Edith, né, que também é a inteligência artificial que o Tony acabou dando pro Homem-Aranha. A gente sabe muito bem como são as coisas pro Homem-Aranha, né? O cara é capaz de fazer qualquer coisa. Ele lança teia, escala prédios, cara, ele é realmente um herói incrível. O Miranha! Miranha, o melhor super-herói que tem, o Miranha! Mas o cabeça de teia do UCM não tem uma das características mais marcantes de uma aranha, que são as 8 pernas. Pois é, eu sei que ver o Peter Parker com 8 pernas, né, ia deixar o amigão da vizinhança bem bizarro, né? Ia ser realmente uma visão do inferno. Porém, pessoal, na versão dos quadrinhos, quando o Tony recrutou o Peter pra Guerra Civil, ou até mesmo na própria versão do UCM, o Tony desenvolveu novos trajes pro Peter, que eram uns trajes mais modernos, mais tecnológicos. E um desses trajes que o Tony acabou desenvolvendo pro Peter foi um traje conhecido como o Aranha de Ferro. A gente foi apresentado esse traje durante a Guerra Civil e também vimos ele um pouco em Vingadores Ultimato. E lá em Homem-Aranha, Longe de Casa, a gente viu ele mais uma vez. É claro que a gente viu que depois o Peter decidiu seguir o próprio caminho dele e acabou deixando o traje que o Tony deu pra ele de lado e construiu um próprio pra ele. Só que a gente não pode negar que o traje que o Tony criou pro Peter
foi extremamente importante lá em Vingadores Ultimato e até mesmo em Vingadores Guerra Infinita, na luta contra o Thanos ou na batalha final lá em Ultimato. Ou seja, pessoal, sem dúvida nenhuma, uma das maiores criações do Tony foi sim o Aranha de Ferro pro Peter. Foi uma bela de uma ajudinha que ele deu pros confrontos que o Peter iria enfrentar no futuro. Isso demais. Bom, pessoal, nem sempre toda a invenção do Tony dá certo. Pois é, isso acontece, gênios trabalham dessa forma. O Tony acabou descobrindo da pior forma que existiam seres extraterrestres, né? E esses seres queriam sim invadir a Terra e até mesmo conquistá-la. Sendo assim, ele começou a pensar que apenas os Vingadores não seriam capazes de proteger a Terra contra esses ataques alienígenas. E como o Tony é um cara que se defende e ataca usando uma armadura, ele acabou tendo a ideia de proteger a Terra como se a Terra tivesse uma espécie de armadura. Sendo assim, pessoal, ele acaba dando início ao projeto usando a Joia da Mente que estava no cetro do Loki. A ideia dele era que uma inteligência artificial super avançada e totalmente autossuficiente fosse capaz de proteger a Terra, coisas que os Vingadores talvez não fossem capazes de fazer. Já avisei que vai dar merda isso. Só que infelizmente, né, pessoal, a primeira coisa que a inteligência artificial fez foi entrar na internet. Aí vocês já viram, né? Deu ruim, viu? As coisas estavam rolando, falei, mano, que é isso? Como assim? E o outro, que no começo era para ser uma inteligência artificial que ia proteger e amar o planeta todo, acabou se tornando um robô assassino sarcástico e vaidoso que nem mesmo o próprio Tony Stark esperava que ele ia se tornar aquilo. Vale lembrar, pessoal, que pelo menos na versão dos quadrinhos, o criador original do Ultron foi o Hank Pym. Um cara que, né, também tem algumas ideias bem ruinzinhas. Mas e aí, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse vídeo de hoje. O que você achou dessas invenções do Tony? Lembrou de mais alguma invenção que merecia estar aqui nesse vídeo de hoje? Então comenta aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado mesmo de coração a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!